Depois do ensino médio, alguma coisa em você morreu. Não é só saudade, não é só nostalgia. É tipo uma parte sua que ficou lá, naquela sala, naquele grupo de WhatsApp da sua turma, naquele intervalo de 15 minutos que parecia eterno. Hoje a gente vai falar sobre esse luto silencioso do fim da adolescência, as pressões adultas que chegam sem aviso e como você pode sobreviver a essa fase sem surtar muito. Todo mundo fala do fim da escola como se fosse libertador, tipo, agora sim, vida de verdade, liberdade, minhas escolhas, mas ninguém te prepara para esse vazio silencioso que aparece logo depois. E o mais bizarro é que esse vazio não vem com manual, nem com diploma, ele apenas vem. Você se forma e aí começa a se perguntar, era só isso? E agora? Mas e se eu te dissesse que o que começa a morrer não é só a rotina da escola, mas é algo muito mais profundo que ninguém te contou. Não é drama, é biológico, é emocional, é psicológico. Fica até o final desse vídeo que eu irei revelar um método para você testar todas as possibilidades que a sua vida pode ter dentro de um ano. Esse método se chama Ano Protótipo. Ficou curioso? Comenta aqui depois se você vai colocar em prática esse método. Hoje a gente vai falar sobre o que realmente acontece quando o ensino médio acaba e por que isso te transforma de um jeito que quase ninguém percebe, porque talvez você nem esteja perdido, só esteja passando por um luto de quem você era. CLT, faculdade, empreender, o dilema de quem nunca aprendeu a escolher. A real é que quando o ensino médio acaba, você não sente só alívio. Rola um luto, mas é um luto silencioso, quase invisível. Você não perde alguém querido. Você não tem despedida oficial com lágrimas dramáticas. Só some. Some a rotina boba de ver as mesmas pessoas todos os dias, o meme interno daquela sala, o intervalo que virava um rolê e o chegar da escola e jogar o dia todo sem culpa. Some tudo isso, e com isso, morre uma parte de quem você era. Mas como ninguém fala sobre isso, você começa a achar que tá estranho, que tá estagnado, que devia estar animado com a, entre aspas, liberdade, e não consegue explicar esse peso estranho no peito. Parece que você saiu de cena e ninguém percebeu. Esse é o primeiro colapso identitário da vida adulta, aquele momento em que o espelho te devolve uma imagem meio a meio do caminho. Você não é mais um adolescente cheio de certezas dramáticas, mas também você não é um adulto que sabe lidar com o mundo. É como se você estivesse assistindo o fim de uma série que te acompanhou por anos e anos, e agora você tivesse que escrever o próximo episódio sem a ajuda de um roteirista ou de alguém. E aí vem um baque real. O fim da adolescência não tem cerimônia, não tem ritual de passagem, não tem fala bonita de formatura que prepare para o que vem depois. Esse é o luto do adolescente que você foi. E sim, ele é real, mesmo que ninguém te diga isso. O amadurecimento forçado. Você não quer crescer, mas não tem escolha. De repente você tá com 17 anos e alguém te entrega a responsabilidade de escolher o rumo da sua vida. Faculdade, trabalho, empreender, fazer intercâmbio, tentar concurso, virar influencer. O mundo joga tudo na sua cara como se fosse um cardápio de restaurante chique, mas você nem sabe o que você gosta de comer ainda. O problema não é ter que escolher, é nunca ter aprendido a escolher de verdade. Até ali quase tudo era decidido por você. Horário da aula, uniforme, matéria que tem que estudar, hora de dormir. E aí do nada querem que você decida o seu futuro, como se fosse simples, como se fosse algo definitivo. E aí surge aquele medo que muita gente não consegue nem verbalizar. E se eu escolher errado? E se eu passar anos num caminho que nem é meu? E se eu me arrepender para sempre? Essa angústia tem nome. E não é frescura, é a chamada angústia da escolha precoce. E ela paralisa. Porque não é só sobre qual curso fazer ou qual emprego aceitar. É sobre identidade, pertencimento e uma sensação constante de estar sempre, entre aspas, no lugar errado. E sabe o mais doido? Isso não some quando você escolhe alguma coisa. Tem gente que entra na faculdade, começa a trabalhar, segue o plano e ainda assim sente que tá fora do lugar. Porque o problema não é a escolha em si, é o tempo. É a pressão, é o fato de que a gente é forçado a decidir quando ainda nem viu o suficiente para saber o que quer. Em alguns países, tipo a Dinamarca, existe uma coisa chamada ano sabático. É um ano obrigatório entre o fim da escola e o início da faculdade. Só para a pessoa viver, experimentar e amadurecer, para decidir com mais consciência. Imagina se isso fosse comum por aqui, mas aqui não tem tempo, não tem pausa. Só tem cobrança. E tem um monte de jovem tentando escolher um caminho sem nem saber onde está o mapa. A morte da rotina inocente. Agora seu tempo vale dinheiro e culpa. O amadurecimento, ao contrário do que os filmes mostram, não tem trilha sonora épica. Ele não vem com grandes viradas de roteiro, nem com aquela sensação de, entre aspas, agora sim, virei adulto. Na vida real, crescer é silencioso, quase imperceptível. Acontece no dia que você percebe que não dá mais para depender do dinheiro dos seus pais. Quando você vê que o tempo livre agora te pesa e que o dinheiro precisa durar até o fim do mês. E que ninguém vai resolver nada por você. E o mais esquisito, por dentro você ainda se sente meio criança, meio perdido.
ainda tem medo bobo, vontade de sumir do nada, preguiça de arrumar o quarto, mas por fora o mundo já te cobra como se você fosse um adulto funcional, responsável, produtivo e seguro, como se tivesse um manual de como viver, e é como se você tivesse perdido essa parte da aula. Esse conflito interno é mais comum do que parece. É o clássico: eu pago minhas contas, mas me sinto um moleque fingindo ser adulto. É tipo tá fantasiado de adulto apenas, você nem sabe como usar isso. E aí, claro, vem a dúvida: será que sou só eu? Será que tô atrasado? Será que tem algo errado comigo? Essa sensação tem nome: síndrome do impostor da vida adulta. Não é frescura, não é drama. É o resultado de um amadurecimento forçado, acelerado, sem tempo para assimilar as mudanças. A infância acaba, a adolescência termina e ninguém te dá tempo para respirar entre uma fase e outra. Você começa a atuar como um adulto antes de se sentir um. E isso cansa, porque manter essa fachada todos os dias exige energia, exige um autocontrole que você nem sabia que precisava ter. Crescer nesse contexto não é só difícil, é solitário, porque todo mundo finge que tá dando conta, mas por dentro a maioria tá improvisando igualzinho a você. Antes, você jogava videogame o dia inteiro e era só diversão. Maratonava séries sem culpa, saía pra dar sem destino, sem pensar em aproveitar melhor o tempo. Agora, qualquer descanso parece um erro. Se você passa uma tarde sem produzir nada, vem aquela voz interna: tô desperdiçando a minha vida? Essa mudança é sutil, mas é brutal, porque o tempo deixa de ser seu e vira um recurso que precisa ser monetizado, otimizado e capitalizado. Não é só sobre fazer coisas, é sobre se sentir culpado por não fazê-las. E isso não é só culpa da sua cabeça. É uma cultura inteira gritando que se você não estiver estudando, trabalhando ou construindo algo, entre aspas, útil, então você tá atrasado. Você começa a se ver medindo seu valor com base na produtividade. Se acordou tarde, se não rendeu no dia, se não postou nada, se não avançou nos planos, tudo vira sinal de fracasso. Descansar de repente exige até a justificativa, tipo: ok, eu tô jogando, mas porque eu mereci jogar. E se você não tem essa desculpa, então vem uma culpa em cima disso. É a entrada não oficial na cultura da produtividade tóxica, onde o lazer é um luxo e o ócio virou pecado. Você ainda é jovem, mas já sente o peso de não estar fazendo o suficiente, mesmo quando você tá dando o seu melhor, mesmo quando você tá exausto. Segundo alguns estudos, o tempo livre dos jovens caiu em 39% nos últimos 10 anos. Isso não é coincidência. É um reflexo de como a gente foi empurrado para esse ritmo maluco sem nem perceber. E talvez a pior parte nem seja a correria, mas o fato de que agora até os momentos bons vêm acompanhados de culpa. A transição que ninguém ensina. Como não se perder nessa nova fase. Ninguém ensina como atravessar essa transição. Todo mundo fala sobre escolher o curso certo, ser independente, construir seu futuro, mas quase ninguém fala sobre se perder no processo, sobre mudar de ideia, sobre errar a rota e ter que começar do zero. A verdade é que você não precisa ter tudo definido agora. E tá tudo bem não saber exatamente quem você é ou o que você quer da sua vida. O que importa mesmo é criar uma estrutura que te permita experimentar, testar caminhos, montar um projeto de vida provisório, sem a pressão de que ele precisa ser o definitivo. Pensa assim: e se você tratasse esse primeiro ou segundo ano pós-escola como um laboratório, um espaço para errar sem culpa, para se conhecer sem pressão, uma fase de protótipos? Esse é o grande segredo que eu irei revelar nesse vídeo. Se você aplicar esse método, você irá poupar algumas escolhas erradas logo que sair do ensino médio. Se você ficou até aqui, já deixa o seu like e se inscreve no canal, porque isso que eu vou te mostrar agora vai ajudar você de alguma forma, eu tenho certeza disso. Ano protótipo. Uma ideia prática: divida seu ano em 4 trimestres. A cada 3 meses você vai experimentar um estilo de vida diferente. Um deles pode ser trabalhar com carteira assinada, outro pode ser fazer freelance em uma área que você gosta, outro tentar um curso técnico e quem sabe investir num projeto criativo que sempre ficou para depois. É isso que o modelo japonês do Ikigai tenta te mostrar. Seu caminho de vida pode ser descoberto a partir da interseção entre 4 coisas: o que você ama, o que você faz bem, o que o mundo precisa e o que pode te dar retorno. Não precisa ser tudo de uma vez, mas quanto mais você testa, mais clareza você ganha. Essa fase da vida não é só sobre acertar de primeira, é sobre prototipar com coragem, errar com consciência e construir aos poucos uma versão sua que faça sentido, mesmo que ainda esteja em beta. Algo realmente morre quando o ensino médio acaba, mas talvez não seja você. Talvez o que morre seja a ilusão de que alguém viria resolver tudo por você, de que haveria um momento mágico em que tudo faria sentido e a vida adulta viraria uma sequência lógica de conquistas. Só que eu preciso te falar uma coisa: não vira, e tá tudo bem isso acontecer.
porque é justamente quando você aceita que está perdido que começa a se encontrar de verdade. Quando você para de esperar respostas prontas e começa a construir as suas, quando entende que errar, hesitar, recomeçar, tudo isso faz parte do seu processo. A vida adulta real não começa quando você paga suas contas, começa quando você percebe que não precisa ser perfeito para ser digno, que não precisa estar pronto para começar, que não precisa ter certeza para dar o primeiro passo. Esse vídeo é para você que sente que não cresceu o suficiente, que acha que tá atrasado, que olha para os outros e pensa: por que eles parecem tão mais seguros que eu? A resposta: porque todo mundo tá fingindo muito bem. E ninguém tem certeza de nada. Crescer dói, mas não precisa ser um luto solitário. Dá pra crescer junto, dá pra errar junto, dá pra recomeçar quantas vezes for preciso. Então, se você se identificou com alguma parte disso que eu acabei de falar, talvez seja a hora de parar de se cobrar tanto, de olhar com mais carinho pra quem você era e com mais coragem pra quem você ainda pode ser. O adolescente que você foi deixou marcas, mas o adulto que você tá construindo agora, ele é inteiramente seu. Se esse vídeo fez sentido pra você, respira fundo, porque só de ter chegado até aqui já mostra que você tá tentando entender sua própria história. E isso, por si só, já é um crescimento absurdo. Agora eu quero te fazer um convite leve. Comenta aqui qual parte mais te pegou. Pode ser uma memória do ensino médio, uma escolha que ainda te assusta, ou só aquele sentimento esquisito de tô vivendo, mas ainda não entendi como funciona. E se você conhece alguém que tá passando por isso também, aquele amigo que saiu da escola meio perdido, aquela amiga que trocou de faculdade 3 vezes, ou até você mesmo de um tempo atrás, compartilhe esse vídeo. Às vezes é num vídeo assim que a gente encontra uma parte da resposta que tava faltando. Se inscreve no canal e deixa o seu like que isso me ajuda muito. Até a próxima. Valeu!